quais as principais novidades da nova diretriz de infarto da Sociedade Europeia de Cardiologia? A gente já discutiu uma primeira parte, mas a diretriz é muito grande, bem mais de 100 páginas, e a gente vai continuar hoje, na segunda parte, várias partes importantes em relação a o que é que eu faço com o paciente com infarto multiarterial, o que é que eu faço com o paciente com infarto e que tem câncer, doença renal crônica e outras comorbidades. Tema muito interessante que a gente vai discutir com você. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E estou bem acompanhado aqui hoje pelo Dr. Fábio Machacola. Fala, Machacoleta. Fala, galera. Tema muito interessante que a gente vai continuar. Muitas dicas importantes da prática clínica do médico, né? A gente já reforçou isso na primeira parte, não é do cardiologista. Dia a dia total pra aqui. Quem aluno vai se formar em breve, tem que saber, né? O generalista, quem dá plantão em UPA, pronto-socorro. Dá algum plantão, tem que saber isso. É simples assim. Tem que saber. Boa, Claro que os Machacoleta. detalhes são mais do especialista, mas o basicão aí, o principal, precisa saber. Machacoleta, vamos lá. Bastante tema aqui para a gente abordar. Primeira pergunta é o seguinte. Parada cardíaca, quando é que eu tenho que mandar para o cateterismo? Só contextualizando, muito comum isso. Chega lá, você está lá de plantão na sala de emergência, chega lá aquela ambulância, o SAMU trazendo um paciente que teve uma parada cardíaca no meio da rua, ou por ritmo chocável, não chocável, tanto faz. E aí chega lá, na hora que você colhe a história com o familiar, alguma coisa do tipo, não, ele estava dizendo que estava com um pouco de dor no peito e tal. Não, pode ser uma síndrome coronariana aguda, principal causa de morte no mundo e tal. O paciente chega. E aí? Eu tenho que ficar digamos que eu estou num hospital que tem tudo. Eu tenho que ficar na agonia de mandar esse paciente para CAT logo. Tem algum exame simples que eu tenho que fazer antes que vai me nortear. O que é que diz a evidência científica em relação a isso? Diz aí. Isso é bem interessante. A gente sabe, né, que a principal causa de PCR extra-hospitalar é FVTV, grande parte das vezes relacionada à isquemia miocárdica. E por muito tempo, né, teve qualquer suspeita, chegou o paciente em parada, era CAT imediato, era uma agonia para os hemodinamicistas. Muitas vezes instável, pressão 6x4, sem ter estabilizado sequela neurológica, antes. A gente não sabia que grau. Então, qual que é o primeiro passo? O paciente chegou em parada, chegou num hospital, é fazer o eletro. Se o eletro... Isso pós-parada, né? O paciente voltou, recuperou, tal. O paciente voltou, já foi reanimado, tá relativamente estável, né? Certo. Tá, então o primeiro passo é fazer o eletro. Tem supra persistente, que sugere ser relacionado a uma síndrome coronariana aguda. Lembrar que tem outras causas de supra, o BRE pode ter supra, é CAT imediato. Certo. Não tem supra, é classe 3, mandar imediatamente para o cateterismo. Tiveram vários estudos que reforçaram isso, COACT, Tomahawk. Então, o paciente teve uma parada, chegou no hospital, eletro sem supra, não mandar direto para o cateterismo. Vamos ver como é que esse paciente vai evoluir, se vai recuperar neurológico, se vai ficar estável. Então essa é a grande mensagem. Tem supra persistente, vai para o CAT imediatamente. Perfeito. Para quem quiser ver detalhes, né, do COACT e do Tomahawk, ambos os estudos foram cobertos aqui pelo Cardio Papers na época que saiu nos congressos, né? E ambos os estudos não mostraram benefício para você mandar para CAT primeiro. Além de não ter benefício, tem isso que você falou. Quantas vezes a gente já não viu o paciente sendo levado de forma instável para CAT, parando de novo no meio do caminho, enfim, né? Então a diretriz é muito clara em relação a isso. Classe 1 é para fazer se o paciente teve uma parada, voltou e está com eletro com supra de ST claramente isquêmica, etc. Acabou. É para você mandar para a sala de hemodinâmica e angioplastia classe 1, né? Não tem muita dúvida. E do outro lado, como você disse, se o paciente voltou, não está com supra, mas está com infra danado aqui. Enfim, não tem eletro que sugira a oclusão coronariana aguda. Você mandar esse paciente de forma rotineira, precoce, para fazer angioplastia não é boa. Quer dizer que esse paciente não vai para CAT em nenhum momento? Você pode ter caso, o paciente está fazendo TV, FV recorrente, né, e você acha que a isquemia possa estar contribuindo. São casos selecionados. Nem quer dizer que você não vai mandar para o CAT no segundo momento. Sim. Né? Eu acho, aí vem uma troponina pipocada, etc. Aí você acha realmente, fez um eco, tá, enfim, fechou tudo para uma síndrome coronariana aguda sem supra, você vai mandar, assim, mas não é para mandar naquela agonia na carreira de, tem que ser agora para ontem, né? Como a gente faz com supra. Eu acho que essa é a moral da história. Tem alguma ideia do grau de sequela neurológica também? Isso. Tem alguma... Perfeito. Então, isso eu acho que as diretrizes atuais, até baseado nesses estudos, né, que são razoavelmente recentes, ela ganha muito mais evidência, muito mais robustez em contraindicar esse CAT precoce no paciente que não está soprando. Né? Então, acho que ponto importante aqui para a gente elencar. Ainda em relação a essa parte de paciente pós-parada, etc., uma dúvida importante é o seguinte: quais são as recomendações do guideline em relação a controle de temperatura corpórea após parada cardíaca? Diz aí.
O clássico, né? Muito tempo se fez hipotermia, tá? E estudos iniciais mostraram o benefício da hipotermia. Depois que os estudos foram bem randomizados, feitos de maneira adequada, viu que se a hipotermia tinha seu risco sem redução importante de desfecho. E a recomendação era manter entre 32 e 36 graus. Certo. Essa diretriz ela foi um pouco mais tolerável e falou só para evitar febre, tá? Então, evitar que o paciente chegue com temperatura maior igual a 37,8. Eu acho que isso é um pouco discutível. Se você puder manter a temperatura próxima de 36 graus, talvez seja mais interessante. Mas a diretriz coloca evitar febre. Perfeito. Essa é a recomendação. Esse daqui foi um dos pontos que mudou, né, da diretriz antiga para a diretriz atual. A diretriz antiga, como é que era, né? Vou fazer aqui uma tradução livre. Você deve manejar a temperatura querendo, né, uma hipotermia terapêutica, com o objetivo de deixar entre 32 e 36 graus por pelo menos 24 horas nesse paciente, né, que teve a parada e permaneceu inconsciente, né, comatoso depois disso. Isso era o que dizia a diretriz antiga. A diretriz nova, ela muda razoavelmente e faz o que Machocola disse, né? Controle da temperatura para evitar febre, basicamente, né? Temperatura acima de 37,7, ou seja, 37,8 ou maior, é recomendada depois de parada cardíaca, quer seja intra ou extra-hospitalar, em pacientes pós-parada que permanecem, né, irresponsivos, né, depois do retorno ao ritmo espontâneo, né? Basicamente isso. Então, entra nessa história. Eu lembro quando estava, né, a febre da hipotermia, né, pegando aí coisas dicotômicas, a febre da hipotermia, e que é trabalhoso, né, você botar aquela questão toda, né? Enfim, você pega um paciente que já é grave, que você já tem que fazer um bocado de coisa, e ainda tinha o protocolo de hipotermia para colocar, e agora, pelo menos, o guideline coloca como se você não tivesse que se preocupar tanto com isso, só evite a febre, né, porque poderia ter taquicardia, todas as consequências de febre, né, no final das contas, né? Mas às vezes eu me preocupo com uma recomendação, né? A gente sabe que no grupo, né, dos trabalhos aí, quem tinha um controle mais liberal da temperatura acabava fazendo febre, tendo outras intercorrências e pode ter Eu acho que a ideia, apesar da diretriz dizer isso, é manter próximo de 36, 37 Normotermia. Normotermia. Perfeito. Próximo ponto, não é grandes novidades, mas a gente gosta muito de bater aqui nos clássicos que não devem ser esquecidos, né? Qual a melhor via de acesso do CAT no paciente infartado? Sem dúvida, a via radial, tá? Tem vários estudos, Boa. Matrix, Rival, né? Você tem vários outros. Isso. Então não tem dúvida, sangra menos. Para o paciente é menos desconfortável, sangra menos, tem menos complicação, fístula, pseudoaneurisma. Tá? O paciente consegue aí andar muito mais precoce. Para o residente da cardio é mais confortável. A gente não tem que tirar o introdutor e ficar 30 minutos comprimindo. Quantos introdutores a gente não tirou na época da residência? Já quase desmaiei. Verdade, é verdade. Eu acho que a via radial, claro que existem alguns procedimentos por questões técnicas, tamanho da radial, tamanho do stent que vai ter que ser usado, do catéter, que talvez não seja factível, mas sempre que possível, a via radial, né, pela artéria radial, para quem não tem tanta experiência aí, é a preferencial. Perfeito. A gente tem bastante estudo realmente, né, e a gente cobriu todos os principais no Cardio Papers, que mostra a vantagem, principalmente no paciente agudo. A lógica é aquele, né? No paciente crônico a gente não tem tanta evidência, porque é um paciente sangra menos e tal. Mas no paciente agudo, que você vai botar toneladas de antitrombóticos ali, de todas as vias diferentes, né? O paciente fica predisposto a mais a sangramento, e quem já viu complicação de CAT femoral sabe a bronca que é, né? Eu lembro de casos, alguns hematomas retroperitoneais, alguns, né? Que é uma bronca para tratar, né? Porque não tem intervenção mecânica, o paciente choca e você não sabe muito bem por onde e tal. Já vi hematomas muito grandes mesmo ali, e é aquele negócio, na hora que começa a aparecer o hematoma, aí você já tem dificuldade de comprimir, né, onde é que está a artéria direitinho, é uma bronca, enquanto que com radial é uma coisa mais restrita. Quer dizer que radial não tem complicação? Tem, né, dever-se fazer o teste de Allen sempre e tal, né, porque pode ter trombose, né, da radial, e se não tiver patência ali da UNA complica e tal, mas é fato, o risco de complicação com a radial é bem menor. E isso faz muita diferença na síndrome coronariana aguda, inclusive com estudo sugerindo diminuição de mortalidade nesse cenário, né? Então é importante a gente ratificar isso. Sempre lembrando, né, Machocoleta, que para o hemodinamicista que não tem experiência de radial, não é um bom momento aprender no infarto com supra, né? Onde você quer um tempo diagnóstico balão o mais precoce possível, mas tem que ir se adquirindo essa experiência, né, em casos mais simples. Perfeito. Próxima dúvida, papel
da imagem intravascular no infarto, né? Lembrando, quando a gente fala de imagem intravascular, a gente está falando de ultrassom intracoronário, AIVOS, né? Ou a tomografia de coerência óptica, o CT. E aí, Macha Coleta, tem, mais uma vez, quando a gente era residente, né, a gente não via, basicamente. Né? O CT não tinha, eu acho, ainda na época, e mesmo ultrassom, mesmo em centros de ponta, né, como em COL, você não tinha tão facilmente em síndromes agudas e tal. Hoje em dia a coisa já evoluiu mais e tal. Mas e aí, tem alguma vantagem você usar esses métodos no paciente agudo ou é só para gravar ali uma imagem bonitinha e ficar bem na fita? Isso é bem interessante. Se a diretriz fosse sair hoje, talvez já fosse um pouco diferente, né? Uhum. Como a diretriz acabou de sair e tem algumas coisas que já poderiam ser diferentes. Primeiro, né, a gente pode usar a imagem intravascular no paciente que fez angioplastia para avaliar se a angioplastia ficou adequada. Tá? Se o stent está bem posicionado, se está bem expandido. A angiografia tá? não desenrola isso bem, não? Não desenrola. Tá? Então, a imagem intravascular é muito melhor e reduz desfecho. Perfeito. Tá? Como indicação 2A neste contexto. Um outro contexto interessante, tá? Aquele paciente que eu suspeitei que fosse um infarto, fiz o cateterismo, não tem nenhuma placa evidente como culpada. Tem várias placas, mas Tem não várias tem aquela placas, com ou aspecto no caso instável, de Minoca, ou várias placas, Uhum. não tem uma placa com aspecto instável, eu não consegui definir pelo eletro, eu posso usar a imagem ultravascular também para tentar definir qual que é a lesão culpada. Boa. Tá? Então tem esse contexto e depois tem outros contextos aí que a gente também vai discutir. Isso é interessante, né? Na época que a gente tá na residência, que a gente aprendeu a ver CAT, né? Você sai da residência achando que sabe ver bem CAT, né? A realidade é essa, né? Você é pouco humilde com isso. E quando você começa a discutir muito CAT, vida real, com os hemodinamicistas, aí você vai vendo que seu olho não é nem de longe, né? Treinado como o deles, né? Eu me lembro que logo quando eu voltei para Recife, ali de 2011, 2012, né? Eu e o Galega, a gente ficou anos chefiando a UTI de pós-operatório, que recebia as angioplastias também. E não era incomum a gente receber paciente que tinha tido trombose existente, né? Ah, trombose existente e tal, não sei o quê. E eu me lembro que na residência a gente ficou muito mecanizado naquele negócio. A trombose existente você tem que pensar logo em que resistência ao clopidogrel, porque 30% da população tem resistência ao clopidogrel, então se trocar, era na época que tinha acabado de chegar para Prasugrel, Ticagrelor, então vamos trocar para Ticagrelor, Prasugrel e vai resolver a parada. E aí os hemodinamicistas começaram a me ensinar a ver ali com o olho mais fino, né, a imagem mais rebuscada, tipo, vamos rever a angioplastia prévia do paciente, será que ficou bem aposto mesmo o stent? E aí pela própria angiografia você já começa a notar alguns, eita, aqui não ficou tão bem aqui não cobriu a placa, não cobriu a placa toda. Exatamente. E aí, o que os hemodinamicistas falam isso você eleva, exagerando, você eleva ao quadrado na hora que você passa um AIVOS, um OCT, que aí você realmente vai conseguir ver se ficou bem aposto, né? Se fraturou o stent, se cobriu a placa inteira, se não teve perda geográfica, que se chama, né? Que é quando o stent fica no meio da placa. E muita trombose de stent poderia ser evitada se você tivesse esse padrão de qualidade ali, que ficou tudo direitinho ao final do procedimento. É verdade, né? Hoje sabe-se que a maioria das tromboses hiperagudas e agudas de stents tem a ver com questão técnica. Exatamente. Quer colocar a culpa no antiplaquetário, muitas vezes a gente sabe hoje que é muito mais. E a prova está nos trabalhos, inclusive trabalhos nesse congresso, que usando imagem intravascular reduziu bastante trombose de stent. A meta-análise que saiu, né, lá do Greg Stone, 52% de redução de trombose de stent com o uso de AIVOS ou OCT, sem grandes diferenças. Principalmente angioplastias mais complexas, né, envolvendo bifurcação e lesões longas, então... Boa. Tranquilo. Esse próximo tópico aqui é grande, Macha Coleta. Infarto com CAT multiarterial, o que fazer? Então, vamos lá. Metade dos pacientes com supra, por exemplo, tem lesões multiarteriais, ou seja, ele tem a lesão culpada, a DA está fechada, mas tem alguma outra lesão relevante, 50%, 70%, os trabalhos definem de forma diferente, vamos colocar 70%. Quando a gente vai para síndrome sem supra, não é muito diferente também, muito comum ter o paciente multiarterial. E aí fica aquela eterna dúvida, trata tudo numa tacada só, trata a culpada e deixa quieto, trata a culpada e depois de alguns dias trato as outras, faço um procedimento estagiado e tal. A diretriz deixou simples, né? Um fluxograma bem objetivo. Aqui, o que é que a gente deve fazer? Resume aí pra gente quais são as 3 colunas aí que a diretriz fala. Vamos lá. Tema bem interessante, dúvida frequente dos residentes e alunos e dos médicos em geral, cardiologistas ou não cardiologistas. Aí, quando tiver, agora você fala, vai ver ali. Eu não vou explicar não, vai ver o podcast lá. E vamos falar o que diz a diretriz e o que a gente talvez já modificaria em relação à diretriz com os trabalhos que o ESC acabou de mostrar pra gente. Perfeito. Primeiro, paciente... teve infarto com supra, tá? Teve infarto com supra, abordou a lesão culpada e está em choque cardiogênico.
Tá em choque cardiogênico, vai ficar no primeiro momento só na lesão ocupada. A gente sabe que, diferentemente do que a gente aprendeu na residência, como as coisas mudam, por isso que precisa de estudos bem feitos. Antes, né, na nossa época, indicava abordar tudo, e hoje no choque cardiogênico aborda primeiro a lesão ocupada e depois, num outro momento, a gente reavalia. Esse daqui eu vou fazer só um adendo, Machocoleta. Na época da residência, eu não gosto muito de falar o que a gente aprendeu. Errado não, porque era o que sabia na época, né? Óbvio que não era errado, era a evidência da época. Eu não gosto de falar tanto porque às vezes o pessoal se confunde. Mas, de fato, isso aqui inverteu o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu na época, lá nos vídeos de 2010, era infarto com supra, você abre a ocupada e sai fora. Mas, se o paciente estiver chocado, você sai abrindo tudo, porque quanto mais sangue chegar ali para aquele miocárdio em risco, melhor para o paciente sair do choque. Aí, em 2017, chegou o Culprit Shock, né? Que foi esse trabalho que avaliou exatamente isso, choque cardiogênico. E aí, o que é que ele viu? Se você abordasse tudo de cara, no primeiro mês o paciente evoluía pior, depois de um ano até não tinha muita diferença não, mas o resumo da ópera é, aborde só a ocupada e depois você resolve o resto. Isso bem claro, acho que todas as diretrizes concordariam, né, com essa recomendação. Então, choque cardiogênico, só a ocupada. Beleza. Mas vamos agora para os pacientes estáveis. Uma minoria, estáveis, vamos para o dia a dia. Os estáveis agora. Abordou lesão ocupada e tem lesões maiores que 70%. Principalmente, né? O estudo Complete, a maioria era por avaliação angiográfica. Claro que você poderia até usar o FFR, mas foi uma minoria dos casos. Então, abordei a lesão ocupada, tem uma outra lesão acima de 70%. Certo. Eu poderia abordar essa lesão durante a internação hospitalar ou até 45 dias após a alta. Tá? Mas é recomendado a abordagem de todas as lesões. Claro, a gente tem que ponderar o estudo Complete é o filé, né? Era um paciente de 60 anos, sem lesão renal, lesões com sintaxe baixo, de 16, ou seja, de baixa complexidade anatômica. A gente vai extrapolar isso para todo mundo? Para todo mundo não, sabe que tem casos muito mais complexos. Tá? Então essa é a recomendação. Aí a grande dúvida, né? Aqui ele até coloca, viu, Machocoleta? Que ele bota que a revascularização nesse caso poderia ser já no evento índice, né? No procedimento índice, ou seja, ele já engloba o estudo que a gente discutiu depois, né? Que foi o... Isso, acho que talvez aumentasse o nível de evidência. Né? O Multistars. O Multistars, tá lembrando aqui o nome. Ou até 45 dias depois por causa do Complete, né? Então ele já meio que já englobou tudo, na verdade. Será que ele já sabia alguma coisa ali do Multistars? Não sei. Mas já botou aqui como classe 1, né? Então já ficou bem atualizado esse daqui, né? Resumindo. Eu acho que a tendência, como a gente falou, né? Se possível, fazer no mesmo procedimento. Foi um procedimento tranquilo, o paciente não tem doença renal avançada, já resolve, é melhor para o paciente, diminui o tempo de internação. Tá? Então, se possível, fazer no mesmo procedimento. Tudo incluso. Já desenrola. All inclusive aí, já resolve tudo numa tacada só. Se não for possível, tenta resolver já durante a internação. A gente sabe da dificuldade do paciente voltar para fazer tudo, mas vai depender do contexto. Perfeito. E isso foi num paciente com supra, que a evidência era muito forte, né? Tanto é que saiu como classe 1, por causa do Complete 2019, juntou com o Multistars agora, que ficou bom mesmo. E sendo síndrome sem supra, o que é que ele recomenda? Ele recomenda, com uma evidência menor que com supra, você também considerar a abordagem das outras lesões. Abordou a ocupada, considerar a abordagem das lesões não culpadas, a revascularização completa, como 2A. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, mas os estudos agora que a gente acabou de ver, o FIRE, né? Então, reforça mais ainda. Claro que o FIRE usou, né? O FFR e outras maneiras de avaliação funcional, mas eu acho que sim, a tendência vai ser abordar as lesões culpadas, inclusive, né, em idosos. Sim. Claro, a gente, às vezes... No estudo do FIRE, os pacientes tinham 80 anos, né, de idade, né? Acima de 75, mas a média próxima de 80. Perfeito. Então, acho que a gente resumiu bem esse ponto, que é bem relevante. Próxima dúvida. Minoca. Como investigar de acordo com as diretrizes? Só contextualizando, né? O termo minoca tem alguns anos já que está bem conhecido aí pelo público, né? Mas seria o infarto agudo do miocárdio, sem lesões coronarianas obstrutivas. Pode ter lesão coronariana? Pode, mas não pode passar de 50%. Caso clássico, Machocoleta. O paciente chegou na sala de emergência, dor torácica típica, pode ser com supra, pode ser sem supra, mas vamos botar um suprazão. Suprazão lá, você fez os critérios, supra claramente isquêmico, não tem dúvida, manda para CAT, rapidinho, menos de 60 minutos, como a gente acabou de ver. Quando chega lá, pem, não tem lesão obstrutiva, né? Ou tá liso o CAT, ou tem lesão de 30%, 40%, que seja. E aí você fala, bem, é diagnóstico de infarto? Não tem muita dúvida, né? A princípio, mas não tem lesão obstrutiva, então você abriria a gaveta diagnóstica ali da minoca, né? Infarto do miocárdio sem lesões obstrutivas. E aí na diretriz ele coloca, de forma bem didática, né? Uma abordagem em 3 passos para a gente abordar esses pacientes. Primeiro passo seria onde e o que é que eu olharia ali procurando, né? Diz aí.
Primeiro, minoca é um tema super interessante, que eu gosto bastante. Lembrar que é mais comum do que a gente pensa. Se for pegar mulher de meia idade, você tem mais de 10% dos infartos são minoca. Então, é um tema relevante. Primeiro passo, a gente tem que sempre revisar a história clínica, tá? Eletrocardiograma, exames laboratoriais e checar novamente o cateterismo, ver se não passou nenhuma lesão que a gente não viu. Achou que era minoca, mas tem um ramo fechado bem no ósteo. E avaliar. Às vezes tem uma dissecção coronária que não é tão simples de ver. Não é tão fácil, né? só com imagem intravascular. Tá? Sempre que possível, ventriculografia. Certo. Especialmente em mulheres pós-menopausadas, pra gente lembrar de um diagnóstico diferencial muito importante que é Takotsubo. Perfeito. Tá? Então, exames de imagem, né, podem auxiliar. E um grande exame nos casos duvidosos, eu sei que é mais pra frente que você vai falar, mas acho que o exame mais importante quando a gente não conseguiu estabelecer o diagnóstico, uma outra opção que a gente pode utilizar é a avaliação intravascular, né? A gente sabe que quando eu faço tomografia de coerência óptica e ultrassom, eu consigo identificar uma placa instável em aproximadamente 50% dos casos. É isso. E se eu não identificar, aí o principal exame, não há dúvida. Segure aí, não falei ainda não. Porque isso aí vai ser no passo 2. Certo. Mas assim, só para deixar didático, o primeiro passo é na sala de hemodinâmica, né? Eu acho que o CAT tá normal. Pensou o hemodinamicista, né? E muitas vezes, né, o hemodinamicista fala, chama o clínico aqui pra gente discutir e tal, aquele negócio. Vamos rever o CAT direitinho. O CAT 2D mesmo, geografia e tal. Procurando isso, algum ramozinho fechado, às vezes uma linha de dissecção que o cardiologista clínico pode deixar passar batido fácil, né? Será que não fez um vasoespasmo, alguma coisa e tal? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, se tiver AIVOS ou CT rápido, né? Nem sempre é o caso, né? Mas se tiver, a gente pode passar porque tem esse trabalho, fugiu o nome da gente, mas a gente cobriu também esse trabalho no Cardio Papers, uma taxa muito alta de placa instável, mas que não era acima de 50%. Às vezes é uma placa de 30% que rompeu, você consegue ver que ela está rompida ali pelo OCT, por exemplo. O trombo migrou, na hora começou que você fez o CAT, demorou para embolizar e tal, mas aí é um paciente com síndrome coronariana aguda. Ele não vai ganhar stent, porque não tem evidência, né, para tratar uma lesão de 30%, mas vai ganhar dupla agregação, estatina, pacote completo, né? E angiografia, que esse daí, né, o pessoal sempre teve essa rotina, né? É um supra que não tem lesão, joga aí para ver se é um Takotsubo, se é alguma coisa do tipo. Beleza. Digamos que a gente fez isso tudo e não chegou num diagnóstico ainda, né? Não tem ultrassom e OCT. Vamos, cenário bem real. Não tem ultrassom e OCT. Olhei com calma o CAT, não achei, joguei na ventrículo, aí o ventrículo tá o ventrículo todo baleado, tá normal, não vê um Takotsubo, enfim, não chegou a diagnóstico. Esse paciente vai sair da sala de hemodinâmica, esse era o primeiro passo, sala de hemodinâmica. Aí vai para o segundo passo. O segundo passo é, né, enfermaria, UTI, né, pós-procedimento. Aí nesse pós-procedimento, vamos de novo, né, vamos conversar com o paciente, né, aquele negócio todo, vamos fazer um eco, né, para ver aqui, pode ser que a ventriculografia não tenha ficado tão bem feita, pode ser que o eco ajude em alguma coisa. Digamos que não ajudou. E aí, qual é o grande exame que vai ajudar a gente aí, o pulo do gato? É o exame da moda agora, né? Diretriz de cardiomiopatias reforçou muito. Mas vamos lembrar, os diagnósticos diferenciais principais de minoca, que é um grupo um pouco maior que a gente chama de tinoca, tá? Então a gente tem Takotsubo, que a gente já comentou. Que não é infarto, lembrando, né? Que não é infarto, é uma coisa específica. Beleza. Já foi classificado no mesmo grupo de minoca, mas hoje é uma entidade classificada à parte. A gente tem a miopericardite, principalmente se for um homem jovem. Certo. E a gente tem as cardiomiopatias de forma geral, que também podem alterar hipertrófica, por exemplo. Tá? Então, uma das cardiomiopatias que altera mais troponina é a amiloidose cardíaca. Mas vamos lá. Então, o principal exame é a ressonância cardíaca. Perfeito. Que deve ser feita precoce. E por que a ressonância? E como é que a ressonância vai ajudar a gente a diferenciar? Porque a ressonância tem uma avaliação tecidual muito boa. Então, a gente vai conseguir, pelo padrão no realce tardio, saber se é um padrão isquêmico, que vai pegar a porção mais próxima da cavidade, Perfeito. que a gente chama de subendocárdica, no território da coronária, podendo ser até transmural, se for um infarto aí de maior magnitude. Já as causas não cardíacas vão ter outros padrões de realce. A miocardite, em geral, vai ter um realce mesoepicárdico muito mais na parede inferolateral. Perfeito. Takotsubo normalmente não tem realce. Tá? Então, e as cardiomiopatias, dependendo da cardiomiopatia. Então, qual que é o exame? Estou em dúvida. Ressonância é o principal exame durante a internação. E ela vai conseguir dar o diagnóstico aí em aproximadamente 87% dos casos, se eu não estou errado. Perfeito. Você tá bem brifado. Só lembrar, né, Machacoleta? Ressonância depois que você viu o CAT com calma.
depois você fez um eco no paciente. Não vai pedir uma ressonância sem ter feito um eco antes do paciente, né? Porque senão você começa a pular as etapas. Clássico, aí Perfeito. não tem sentido fazer a ressonância. Ou viu uma hipertrófica clássica, né? Eu lembro que lá no INCOL... Mas mesmo a hipertrófica pode infartar, é importante. Lógico. Eu lembro no INCOL uma vez que a gente pegou... Era um caso... Eu não me lembro se teve supra, mas era um paciente razoavelmente jovem, por volta de 40 anos. 40 anos a gente tá novinho, né? Por volta de 40 anos, quadro típico, dor torácica clássica, tal. E aí, não tinha, era uma hipertrófica, não tinha sopro de hipertrófica obstrutiva, foi pra CAT normal. Na hora que o pessoal fez a ventriculografia, tinha aquele aspecto de língua de cachorro que o pessoal chama, né? Que dá aquele microaneurismazinho ali apical, e você já conseguia ver, até pela ventriculografia, que era um baita sobrecarga e tal. No eletro não chamava tanta atenção, era aqueles aspectos mais, né? Onda T invertida, parecia uma síndrome coronariana aguda mesmo. Mas aí quando foi pro eco, era parede de 20 e poucos e tal, né? Acabou, né? Você matou o diagnóstico ali pelo eco, né? Que era uma hipertrófica septal assimétrica, né? Mas é isso. Ele coloca como classe 1, a ressonância realmente ganhou papel. Ele fala, em pacientes em que você está investigando em minoca, a ressonância é recomendada após, né, o CAT, obviamente, se o diagnóstico final ficar not clear, não ficar claro, né? Lembrando também, né, Machacoleta, é isso, né? Mesmo quando você está pensando, chegou uma mulher aqui, perimenopausa, com quadro típico de dor, depois de receber uma notícia calamitosa na família, tá suprando, eu acho que é um Takotsubo. Você pode achar, mas você vai ter que descartar infarto antes, pelo amor de Deus, que é muito mais comum um infarto com supra do que um Se não tiver supra, você pode até aplicar o Intertac Score e aí considerar outras abordagens. Mas supra, não tem dúvida. Suspeitou de supra isquêmico, CAT, e aí se vê a CAT coronárias lesões menores ou igual a 50%, e a gente vai investigar outras etiologias. Perfeito. Legal, gostei dessa sessão de minoca. Próximo, bradiarritmia no infarto, Machacoleta. Quando é que eu vou indicar marca-passo definitivo? Esse daqui era uma dúvida frequente, né? A gente sabe que infarto, principalmente pegando coronária direita, pelo fato da coronária direita vascularizar ali nó AV, nó sinusal, você pode ter graus de bloqueio, né? Principalmente BAV de segundo grau, terceiro grau, que precisa muitas vezes de marca-passo provisório. Beleza. O que a gente sabe nesses casos é que normalmente esse bloqueio é transitório, você vai abrir a artéria e depois de alguns dias vai voltar para ritmo sinusal, você vai arrancar fora o marca-passo provisório e vida que segue. Na época que a gente era residente, tinha aquela história de você ter que esperar 10 a 14 dias para implantar o marca-passo definitivo. E aí era uma bronca, porque ficava o paciente lá na UCO, né, esperando com o marca-passo provisório, que a gente sabe que infecta pra caramba e tal. E vez por outra fazia infecção de marca-passo, era uma confusão, uma internação que teoricamente era para ser de 4, 5 dias, virava um mês e tal. O que é que a diretriz fala, né? Em coerência com outras também, o que é que ela diz? Quanto tempo eu tenho que esperar após esse bloqueio aí, teoricamente transitório do infarto, para implantar o marca-passo definitivo? Vamos lá, bem rápido. As bradiarritmias relacionadas ao infarto normalmente acontecem no infarto com supra, tá? E tem infarto com supra inferior, que são bradiarritmias muito menos graves, em geral que tem uma evolução benigna. Abriu a artéria, até paciente com BAVT, normalmente BAVT com escape alto, tanto por irrigação, como você falou, quanto pelo reflexo de Basel-Jarisch, abriu a artéria, esses pacientes tendem a melhorar. Perfeito. A grande preocupação é no infarto anterior, o infarto extenso, né, lesão do sistema de condução. Esses pacientes, sim, normalmente, a chance de recuperar é muito menor. Prognóstico bem ruim, que aí queimou, né, o sistema de condução todo, né? Então, no infarto inferior, normalmente não vai precisar de marca-passo definitivo. No infarto anterior, a chance é muito maior. E qual que é o tempo que normalmente a gente espera? A diretriz recomenda 5 dias. Perfeito. Passou de 5 dias, persiste com uma bradiarritmia importante. É claro, você tem que avaliar. O cara está em melhora progressiva. Ok, mas passou de 5 dias. Está em BAVT, BAV avançado, BAV 2:1. Tá indicado o marca-passo definitivo, que é muito mais comum no infarto anterior. Perfeito. Próxima dúvida, agora indo para populações específicas. Infarto em paciente nefropata. O que é que você precisa saber? Então, contextualizando. A gente sabe que é muito comum, né, paciente cardiopata ter algum grau de nefropatia, fatores de risco em comum, hipertensão, diabetes e assim por diante. A gente sabe que esses pacientes nefropatas, eles têm prognóstico pior quando infartam, e eles são muito menos submetidos a procedimentos invasivos do que a população normal, porque fica aquele negócio, mas aí eu vou piorar o rim, a gente termina sendo muito mais conservador com esses pacientes, e não deveria, né, pelo que os estudos mostram. Então aqui, a diretriz faz uma série de recomendações em relação a esse paciente nefropata infartado. Alguns são o basicão, né, usar a menor quantidade de contraste possível, preferir... Contraste de qualidade, né? Contraste ou de baixa osmolaridade ou isosmolar, né? Lembrar que o isosmolar é o que é a osmolaridade mais baixa, na verdade, né? O de baixa osmolaridade ainda tem uma tonicidade maior do que a do plasma.
calcular a taxa de filtração glomerular do paciente, né? Até para você poder acompanhar direitinho como é que vai evoluir e tal. Mas primeiro, o que é que a diretriz diz em relação à agressividade? Você está lá com o paciente, claramente foi infarto com supra, teve curva de troponina, porque a gente sabe que a troponina ultrassensível pode estar cronicamente elevada ali, né, na DRC. Não, esse aqui teve curva, bonitinho, subiu pra caramba, a gente falou isso no primeiro episódio. Não tenho dúvida que é uma síndrome coronariana aguda, que é um infarto sem supra, por exemplo. O quão agressivo eu tenho que ser com esse paciente? Ou é melhor a gente ser mais conservador? A gente já deu a dica. Ou é melhor ser mais conservador com esse paciente porque ele tem uma creatinina de 2? A gente sabe que a doença renal, tanto crônica quanto aguda, é um fator de risco independente para sangramento. Então, nesses pacientes, a gente deve ser menos agressivo e optar por usar um antiplaquetário com menor risco de sangramento. Nesse caso, a gente vai evitar os antiplaquetários mais potentes, como o prasugrel e ticagrelor. E lembrar, até no estudo Plato, né, você pode ter piora da função renal. Tá? Claro que foi uma análise aí, uma subanálise, mas tem esse questionamento. Claro que o problema, né? Lembrando, né, em relação a prasugrel, ticagrelor, tá muito importante, né, essa recomendação de você corrigir doses, né, se necessário. No caso, né, pegando o estágio 5, né, que você estava comentando agora, ticagrelor não está recomendado, prasugrel não está recomendado, fondaparinux não está recomendado, enoxaparina não está recomendado. Quando você vai pro dialítico, né, que é o extremo geral ali da coisa, você basicamente fica ali com aspirina e parina não fracionada, né? O dialítico é complicado. Você fica muito pouco ali, né? O ferramental diminui bastante. Mas em relação a CAT especificamente, Mascola, aí a gente deveria ser conduta igual a um paciente não nefropata ou não, deixa quieto e a gente só manda se o bicho pegar, se o paciente chocar, alguma coisa do tipo. Como é que é o meio de campo? O que eu falo bastante, não adianta morrer com o rim bom, né? Então, se o paciente tem um evento agudo, tá, e que precisa da estratificação, ele deve ser feito de maneira rotineira e o mais rápido possível. Perfeito. Tá? Não adianta a gente ficar esperando o paciente melhorar. O paciente tá lá com edema agudo, tá lá tendo dor recorrente. Não, mas a função renal não tá boa. Não adianta. Tem que mandar o mais breve possível. Perfeito. Claro que tem casos e casos, né? Foi uma síndrome sem supra que não é de um alto risco, o paciente tá evoluindo bem, eu posso considerar postergar. Ok, mas de maneira geral, é para seguir a recomendação e fazer o CAT precoce. Parafraseando aqui a diretriz agora, na recomendação 1, nível de evidência C, ou seja, muito opinião de especialista, né? É recomendado que se aplique o mesmo fluxograma diagnóstico e terapêutico a pacientes com DRC em relação aos que têm função renal normal, com exceção, que foi o que a gente falou, de você corrigir a dose, né, das medicações, né? Então, que aqui tem a tabela, né, que ele fala, um exemplo de correção de dose. A enoxaparina, que normalmente a gente faz 1 mg quilo, 2 vezes por dia. Se o paciente tiver um clírice ali entre 15 e 30, você vai fazer só uma vez por dia. Se for abaixo de 15, você já não vai fazer. Então tem uma tabela aqui bem... Sem dose de ataque, né? Sem dose de ataque, né? Bem completa aqui, que ele vai dizendo dos ajustes, né? Mas não é para ficar postergando o CAT, né? Bem lembrado. Em relação à hidratação, né? Ele diz que você pode sim hidratar antes e depois do CAT, né? Para diminuir o risco de nefropatia induzida por contraste, principalmente em pacientes que já estão em IRA ou que tem um clearance menor do que 30, se for um paciente crônico, né? Tem até novidade, né, Machocola? Para quem não viu a cobertura da gente toda do congresso, saiu até um trabalho bem importante sobre nefropatia por contraste. Tinha muito tempo que a gente não via nada funcionando para nefropatia por contraste. É um trabalho unicêntrico, tem várias limitações, mas só fala aí um segundinho aqui em relação ao trabalho que a gente cobriu no congresso. Legal, a gente hoje discutiu, né, o trabalho Nitrate, sim, né, que testou o nitrato inorgânico, tá, que é uma cápsula de potássio inorgânico, um medicamento barato, uma vez por dia, versus placebo, e reduziu de maneira muito importante a nefropatia induzida por contraste, e inclusive, foi um desfecho secundário, reduziu desfechos cardiovasculares. Tá, então, claro que tem todo esse questionamento, é unicêntrico, o resultado foi muito bom. Tá bom demais para parecer verdade, precisa ser replicado, mas é algo barato, vendido como suplemento, que foi super bem tolerado. Então, podemos Quem sabe não vai para frente, né? Tá, o ideal seria fazer um estudo multicêntrico com certeza. Mas pode ser que tenha novidades boas aí nos próximos anos, né? Consolidando esse trabalho. Beleza, acho que DRC, acho que as mensagens principais são essas. Menor volume de contraste possível, calcular a clearance do paciente, principalmente abaixo de 30, paciente com IRA, hidratar, contraste isosmolar de preferência ou de baixa osmolaridade,
Diminuir o contraste. Precisa fazer ventriculografia? Não precisa, já resolve pelo eco, né? Diminuir o contraste ao máximo, ajustar a dose de medicação e não ficar adiando o CAT só porque o paciente tem DRC. Tem uma coisa interessante que não tá na diretriz, a gente comentou, é o uso do ultrassom intracoronário. Perfeito. Tá? A gente consegue economizar muito contraste. Tem até um trabalho de doutorado lá no INCOR que mostra que praticamente sem contraste, você faz CATs, angioplastias bem feitas. Então, se tiver acesso, seria uma opção interessante. Todo hemodinamicista gosta de contar alguma história de alguma angioplastia que ele fez com zero contraste usando só ultrassom, né? É uma boa lembrança. Saímos dos pacientes nefropatas, vamos para os pacientes oncológicos agora. Infarto no paciente oncológico, o que é que a gente precisa saber? Então, aqui só fazendo um contexto, né? Primeiro, não é incomum a gente ver associação de câncer com doença cardiovascular, até porque os fatores de risco, vários fatores de risco são incomuns, né? Tabagismo, serve para os dois, basicamente. Obesidade, eu descobri outro dia desse, Patrícia me contou. Obesidade hoje em dia é considerado o segundo principal fator de risco para câncer depois do tabagismo, né? De fatores modificáveis, porque é genética, né? Não é modificável. Então, está relacionado com uma penca de câncer diferente. Então, é comum a gente ver essa associação. E, para piorar, várias medicações oncológicas podem predispor a infarto por mecanismos distintos, né? A diretriz fala aqui exemplos. Vasoespasmo, né? A gente tem o 5-fluoracil, por exemplo, que pode causar aterosclerose acelerada, análogo de GNRH, trombose coronariana, cisplatina, ciclofosfamida. Enfim, tem vários quimioterápicos que podem predispor a infarto, né? E, para deixar o cenário mais complexo ainda, esses pacientes muitas vezes têm expectativa de vida reduzida, e aí você fica naquele dilema, vale a pena mandar paciente para cá, tal, enfim, a gente vai comentar daqui a pouco. E para piorar, dependendo do câncer, ainda tem um risco expressivo de sangramento. Quem nunca pegou um paciente com câncer de bexiga, que está lá com hematúria profusa, ou com câncer de colo, TGI, que você faz qualquer dosezinha de anticoagulante, antiplaquetário, o paciente sangra, tem hemorragia digestiva, aquela confusão, né? E aí, achei interessante, porque geralmente não tem parte de câncer, né, nas diretrizes de síndrome coronariana aguda. Aqui tem uma parte que é basicamente quase tudo opinião do especialista. Então, vamos falar as recomendações, mas já, né, com um pouco do olhar mais crítico, porque é a opinião do especialista, mas, às vezes, para quem não tem nada, a opinião do especialista é melhor do que você estar ali no escuro total. Diz aí, Mocha Coleta, alguns pontos importantes que eles colocaram em relação a isso. Acho que o ponto importante, a gente sempre tem que interagir com o oncologista. A gente precisa saber qual que é o prognóstico daquele câncer. Certo. E tentar estimar uma expectativa de vida. Aqui ele colocou um valor de corte, classicamente a gente usa 1 ano, mas aqui ele colocou 6 meses. Se a expectativa de vida for acima de 6 meses, faça a intervenção, faça a estratificação invasiva, conforme a indicação. Tratamento normal, digamos. Tratamento normal. Expectativa menor que 6 meses, tratamento conservador. Tá, a não ser que o paciente, né, caia a casa, né? Fique instável, alguma coisa. Que tem uma angina refratária que esteja realmente muito limitante, alguma coisa muito específica. Perfeito. Tá, então, por que 6 meses, né? A gente vê CDI e tudo, eles consideram 1 ano, aqui eles consideraram 6 meses. Isso é discutível, mas pelo menos tem algum norte. Para saber isso, muitas vezes não é fácil. Sim. Tá, expectativa de vida, claro que tem scores, depende do câncer, depende do estadiamento, mas não é fácil. Perfeito. Para isso a gente precisa ter interação com o oncologista. Primeiro norte, 6 meses, ok. Gostei, já dá alguma Em relação a uma novidade que é muito baseada em opinião de especialista, mas que sempre perguntavam até quando eu posso usar clopidogrel. Essa é clássica. Tá? Então, toda vez pergunta, a gente não tinha muita evidência. Eu sempre dava a recomendação baseada em evidência fraca. A gente sabe que sangramento acima de 30 mil plaquetas, né? Se as plaquetas não forem disfuncionantes, o risco é bem menor. Esse daí a gente já pega de dengue, né? Que dengue que tem de PTI também, por trombocitopênica, que você só trata quando está abaixo de 30 mil plaquetas. Certo. Tá? Muitas vezes, então, acima de 30 mil plaquetas, mais tranquilo. Mas eles colocam... Acima de 10 mil eu poderia usar o AS. Eu fico um pouco receoso. Vou dizer que eu fico também. Vou dizer. Vai depender do caso. 15 mil de plaqueta você fazer acho aspirina. Acho que o paciente acabou de fazer uma dupla de agregação e por algum motivo evolui com 15 mil plaquetas. Tem uma lesão de tronco, stent em tronco, ok, você vai manter. Mas usar, dependendo do contexto aí... Dá medo. 10 mil eu achei muito. Mas acima de 10 mil a diretriz autoriza você a usar o AS. Certo. Acima de 30 mil o clopidogrel. E acima de 50 mil você poderia considerar o prasugrel ou ticagrelor. Certo. Ou seja, teoricamente, e a gente está parafraseando a diretriz aqui, né? Teoricamente, se você pega um paciente oncológico com plaqueta de 40 mil, síndrome coronariana aguda, você poderia fazer 300 de AS, 300 a 600 de clopidogrel, dependendo se vai mandar para cá. Não, né? 300, não, mas ele cita, inclusive, 300 a 600. Mas
é aquele negócio, né? Isso aí é nível de evidência C. Aí é aquele negócio, tudo bem, o paciente tá com 40 mil de plaqueta, ok, é um glicoblastoma. Putz, Claro, você vai fazer claro. ataque de AS clopidogrel, é uma bronca, mas, veja, é a opinião de especialista, né? Tem que ver o contexto, é um câncer de bexiga que sangra muito Isso. mais, né? Tem que ver o Exatamente. contexto, não dá pra usar pra todo mundo. Exatamente. Mas assim, eu acho que highlights mesmo aí dessa parte de câncer e infarto, que ele fala isso, né? 6 meses para você ter essa noção geral, primeiro ponto. Segundo ponto que ele fala interessante também, se você acha que essa síndrome coronariana aguda pode ser resultado, complicação de alguma das medicações, o paciente está usando 5-fluoracil Suspenda. e no segundo dia fez lá um episódio que eu acho que é infarto, pode ser um vasoespasmo. Ele diz, ó, segura um pouquinho, define a vida do paciente para depois você considerar retomar o uso da terapêutica, mas pode suspender durante um tempinho aí em conjunto com o oncologista enquanto define direitinho. E esses limites, né? 10 mil para S, 30 mil para clopidogrel, 50 mil para prasugrel e ticagrelor. Mas ele já fala que se você for fazer um P2Y12, a tendência nos pacientes oncológicos a gente preferir o clopidogrel por. Já que é menos potente, ele tende a sangrar menos também, né? De forma geral. Beleza. Mais uma vez, repetimos. Quase tudo isso aqui é nível de evidência C, opinião de especialista. Então não tem nada escrito na pedra, né? Não precisa usar isso aqui como se fosse o 10º Só um norte, uma primeiro orientação. mandamento. Como né? fala o professor Marx, é uma bússola, não uma algema, diretriz, né? Exatamente. Para acabar aqui, Mastor Cleiton, mais uma vez, a diretriz tem 159 páginas, a gente não tem intenção de zerar ela aqui, né? A boa parte do que está lá é só repeteco do que as diretrizes anteriores falaram, né? Então a gente não tem que chegar aqui e dizer, faça um eletro com menos de 10 minutos da chegada do paciente torácico no pronto-socorro. Isso aí tem 30 anos que as diretrizes falam já. A gente está focando bem aqui no que mudou, o que chamou a atenção. Última pergunta aqui para a gente abordar é: colchicina finalmente entrou nos guidelines de infarto, Mastor Cleiton? Entrou com nível de evidência fraco, tá? Um nível de evidência 2B, tá? A gente teve os trabalhos que mostraram redução, né, de evento, principalmente de infarto, mas às custas do aumento do risco de infecção e um aumento, né, não foi significativo, mas um aumento numérico de mortalidade. Então a gente ficou com um pouco de receio, mas em casos nos quais o paciente já está otimizado, tá? A terapia super otimizada, estatinas, precisar associar ezetimibe, IECA, beta-bloqueador, tudo que merece, fez a intervenção e mantém episódios recorrentes, você pode considerar uma baixa dose, 0,5 miligrama uma vez ao dia, como uma indicação, tá? Pode considerar, não deve, né? Você pode considerar para casos selecionados, mas pelo menos entrou aí pra gente lembrar. Tá, e é de forma similar, né, a gente teve a diretriz de DAC crônica, que saiu mês passado, tem umas 4 semanas, da American Heart e American College, e aqui a gente está falando de agudo, lá eles falaram de crônico, mas é basicamente a mesma recomendação, é 2B, ou seja, considerar em casos, né, excepcionais. No caso da DAC crônica, a evidência melhor que a gente tem é o Holodoco, no caso da DAC aguda, o que a gente tem mais é o Colcott, mas, né, ambos mostraram benefícios similares em cenários diferentes e tal, mas é isso, é exatamente o que você disse. Estou controlando o paciente, né? O risco residual, teoricamente, deveria estar controlado, LDL controlado, pressão controlada, paciente, teoricamente, todo redondinho. E ele continua evoluindo com síndrome coronariana aguda. Aí você já está meio no desespero, né? Você poderia considerar terapias alternativas. A colchicina entra aqui como nível de evidência 2B, exceção, etc. Mas entra também. Eu acho que já é a segunda ou terceira diretriz que ela está entrando, né? Foi aprovado pelo FDA não tem muito tempo também nesse cenário. Então, tem muito trial rolando com a colchicina aí. A gente vai falar bastante de colchicina aí nos próximos anos, certamente. É isso, Mastor Cleiton. Terminamos esse daqui. Lembrando que a gente teve várias outras diretrizes que saíram lá no Congresso e que a gente vai cobrindo aqui também no podcast para o pessoal. Lembrando então, pessoal, se você está assistindo aqui esse episódio e você gosta de se manter atualizado em cardiologia, não deixa de curtir aqui o canal do YouTube, se inscreve aqui embaixo, tem o botãozinho inscreva-se, compartilha o episódio com seus amigos e se você está escutando no podcast, também dá 5 estrelas aí pra gente e compartilha o episódio com todo mundo que se interessa por cardiologia. É isso e até o próximo episódio.